Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Fala pilotos, bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando do campeonato Super Motocross, a primeira e a segunda etapa. Final de semana passado eu estava em Minas Gerais, a semana foi uma correria, não consegui passar nada para vocês, pois agora vamos trazer tudo certinho para vocês, como que funciona o Super Motocross, a pontuação, quais pilotos podem participar, como se classificar e tudo mais. Então roda a vinheta, vamos para cima e não deixe já de curtir o vídeo, botar para seguir o canal, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos aí, fortalecer a firma e vamos para cima. Brá! Pessoal, vamos começar a falar do campeonato antes de falar da primeira e da segunda etapa. Como que funciona o Super Motocross? Super Motocross é uma mistura de Supercross com Motocross, a pista, né? O campeonato já fala isso. E temos, esse ano, tivemos uma novidade aí na segunda etapa, uma pista 90% estilo mais Supercross, me desculpem, e 10% Motocross. E nos outros anos, nas outras corridas, vamos dizer assim, a gente tinha lá 60-40, 50-50, então era sempre uma mistura de ambos, né? Era um pouco mais motocross do que supercross, e nessa segunda etapa foi muito mais supercross do que motocross, né? Foi no estádio fechado, um estádio super grande, Salt Louis, mas vamos falar do campeonato, como que funciona, como que faz para você se classificar ou ter condições de competir, né? Eu acredito, não fui ver a fundo isso, se eu chegar lá em cima, eu quero me inscrever, eu vou participar só da classificação, né, dos últimos pilotos, eu acho que você é proibido, você não consegue fazer isso. Como que eu faço para participar? Você tem que ter participado do campeonato, marcado pontos, né, então os melhores 15 pilotos de ambas categorias, 250 na MX2 e 450 na MX1, já se classificam direto para todos os main events do Super Motocross. Eles não precisam passar por uma classificatória, só pelo treino classificatório para ver a ordem do gate. E vamos dizer assim, Gia, eu participei só do Supercross, vale? Sim, toda a pontuação que você fez de ambos os campeonatos conta. Então, muitos pilotos às vezes correm só o Supercross e conseguem ter pontuação suficiente para se classificar entre os 15 melhores da categoria e já está classificado para todas as etapas. E os pilotos que não conseguem isso, eles participam da classificatória lá depois das baterias, né, depois dos treinos, tudo é classificatória. Na classe 450, são 7 vagas que eles liberam, né, 22 pilotos para o main event, então 7 vagas. E na classe 250 são 9, como se fosse uma classificatória. Então, depois dos treinos, todos esses pilotos que não ficaram entre os 15 do campeonato e marcaram pontos, não conseguiram ficar entre os 15, conseguem fazer uma classificatória ali, uma prova, e se classificar para o main event. Para o main event não, para as baterias finais, né, que são 2 baterias, porém a pontuação só vale do overall, né? Outra coisa que é diferente. Então, vamos dizer assim, Gil, consegui marcar ponto suficiente, mas não fiquei entre os 15. Beleza, eu fui lá, fiz os treinos, teve a coisa classificatória. Na 250 são 9, então lá tem largado 15, 16, então 9 se classifica para o main event e os outros 5, 6 ficaram para fora, não correm mais no evento. E na 450 os 7 melhores se classificam, o resto vai para casa, né? Não participa dos eventos. Então, vamos dizer assim, a premiação é super boa, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui. É uma grana muito bem salgada, vamos dizer assim, né? Acho que ficando entre os 20 primeiros ali, você chega a ganhar mais de 30 mil dólares do campeonato. Eu não acredito, não sei se é por etapa ou só no final você ganha essa premiação, se tem uma premiação por etapa ou só pelo campeonato. Então, é o que manda. E a pontuação, como que funciona a pontuação do campeonato? Gia, ganhei a primeira etapa, a primeira bateria, fiz 25. Na segunda bateria ganhei, fiz mais 25. A total são 50 pontos. Não. No overall, que soma
a pontuação. Então, a pontuação, como que funciona? Eu fiz primeiro, eu marquei 1 ponto, a pontuação é igual do campeonato Motocross das Nações. Fiz primeiro, marquei 1 ponto. Fiz segundo, marquei 2 pontos. É como se fosse o Triple Crown também, assim. Marquei 3 pontos. Fiz terceiro, marquei 3 pontos. Então, a tua posição é o número de pontos que você faz praticamente, né? E quem, vamos dizer assim, quem faz menos pontos, vence. Então, e no overall, vamos lá, eu fiz primeiro fiz 2 pontos, o cara fez segundo fez 4 pontos. Então eu venci a etapa, levei 25 pontos, o segundo, a pontuação normal, né, 22, 20, tudo certinho. Isso daí, do evento. Uma coisa que eu tava esquecendo, vamos dizer assim, entre os 2 campeonatos, Motocross e Supercross, eu fiz o maior número de pontuação, que foi o caso de Hayden Deegan e Justin Cooper. Eles já começaram o campeonato com a pontuação de primeiro, 25, né? Aí o segundo com um número maior, o segundo piloto com um número maior de pontos foi o Joe Shimoda na 250 e na 450 acho que foi o Cooper Abbott. Já começaram com 22 pontos cada um, 20, e vai decaindo assim os pilotos. Então, antes de começar o campeonato, você já pode começar liderando, né? Foi o caso do Hayden Deegan e do Justin Cooper. E agora, voltando para a pontuação normal, cada etapa tem uma pontuação diferente. A primeira etapa tem a pontuação normal, a segunda etapa a pontuação é dobrada e a terceira etapa é triplicada. Então, na primeira etapa, o vencedor faz 25 pontos. O cara venceu as 2 baterias, ele fez 50? Não, ele faz só 25. A segunda etapa, ele venceu as 2 baterias, ele faz 50 pontos cada bateria? Não, é só o overall. Ele faz 50 pontos e o piloto que vencer a última etapa, ele faz 75 pontos. Então, dá para você tirar muitos pontos na última etapa. Então, as 2 primeiras é meio que só para você. Não é importante vencer, mas você tem que se manter bem ali. O importante é você ir bem na última etapa, que faz total diferença. E fez, né? Na segunda etapa agora, até o James Stewart e o Rick Carmichael botaram lá, né, nas notas deles, lá que eles sempre falam na transmissão, que vencer era super importante. Então, vamos dizer assim, não deixar o piloto distanciar uma boa pontuação, porque daí ele depende só dele, do resultado da última etapa, e o cara vence, beleza, né? Então, o campeonato deu uma embolada ali, já vamos estar falando das etapas. Então, era só para vocês entenderem como que funcionava a pontuação. A primeira etapa teve uma bateria só, mas só valeu, foi overall para aquele resultado. A segunda etapa, a gente teve 2 baterias, porém a gente teve a pontuação dobrada. Hunter Lawrence venceu o overall, né? Porém, ele fez primeiro e terceiro, então o certo ele seria ser 45 pontos. Não, ele levou 50 pontos, como eu falei, né? É a pontuação dobrada. E na última etapa, o piloto que venceu leva 75. O segundo que fazer na última etapa agora é 66 pontos. Tem uma diferença de 9 pontos. Por isso que eu falei que é importante você somar alguns pontos para na última você tem que ir bem. Você tem que vencer, terminar entre os 2, 3 primeiros ali, porque essa diferença é importante para você depender só de você o resultado para ser campeão, né? E já vamos estar falando aqui. E alguns pilotos faltou uma posiçãozinha ali que eles poderiam ter. Não, claro que eles se concentram em dar seu melhor, mas se eles conseguissem, eles só dependeriam deles para ser campeão na última etapa e levar uma boa bolada, né? Lembrando que das 250 são dos $500 mil e da 450 é $1 milhão o prêmio do vencedor. Então é surreal essa premiação aí, é onde que brilha o olho de todos os pilotos. Agora vamos falar das corridas, né? A primeira etapa do Super Motocross. A primeira etapa do Super Motocross rolou no norte da Carolina. A primeira etapa da Super Motocross rolou em Charlotte. É uma pista que eles fizeram dentro de um autódromo, né? Então, é uma pista que foi diferente da segunda e uma pista normal, tradicional, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, né? Uma pista com layout super veloz, tipo como foi em Atlanta no Supercross, eles fizeram tudo. Então, é dentro do estádio, não, do autódromo ali, né? Tem até as divisórias eles fizeram ali. E ali eles conseguem, vamos assim, não manipular, mas fazer, né? Tantos por cento, metade da pista Supercross, metade da pista Motocross. E nessa etapa,
os pilotos caíram matando, né? Falaram que a pista estava super perigosa, estava mole. Eles fizeram a pista, porém não sei se choveu durante a semana, não acompanhei muito porque eu estava viajando, como eu disse para vocês, por isso que até atrasou o vídeo aqui, eu estava fazendo a primeira e segunda etapa juntos. Então muitos pilotos foram pegos desprevenidos. Até tem os Superstars, né, que eles correm sexta e sábado, e o Super Motocross é só sábado. Na sexta-feira muitos caíram, até no sábado muitos pilotos caíram, como o Seth Remaker, o Tom Vial, de saltar e tentar saltar 3, a moto dar aquela socada, as pedaleiras pegar nas canaletas e dar aquela freada e não jogar a moto, parar realmente a moto, né? E como eles usam também uma suspensão um pouco mais mole, porque é super motocross, não é uma pista tão técnica, não tem seção de costelas, então não exige tanto da suspensão. Então eles usam uma suspensão mais mole, como tem a parte do motocross também, mais veloz, eles precisam de uma moto com mais, vamos dizer assim, mais conforto, não dá para andar aquela suspensão rígida, lembrando que são 20 minutos de mão no fundo, então com isso as pedaleiras pegavam um pouco mais, então Toma que caiu matando, todos os pilotos caíram matando, falando disso, que a primeira pista estava extremamente técnica, né? 20 minutos, o piloto na parte da sequência de Supercross, eles têm que ser precisos. Então, conforme a tua parte física vai decaindo, a tua precisão vai piorando. Então, você acaba cometendo erros e dali, cometer um erro naquelas sequências é chão, né? Falando das baterias agora, na primeira etapa, a gente só teve a primeira bateria de ambas categorias, né? Até na minha anotação aqui tem. Veio um vendaval no meio da bateria da 450, começou a levar os banners, tudo, caiu um temporal e ameaçou o temporal, terminou a bateria e começou a chover forte, começou raios, né? E aí, como o autódromo é aberto, lá a parte é aberta, eles tiveram que cancelar devido aos raios, né? Então, o público, até mesmo para os pilotos, seria perigoso, então eles acabaram cancelando as segundas baterias. Então vamos falar das primeiras baterias aqui. Começando pela 250, Hayden Deegan, já nos treinos, mostrou para o que veio, falou, cara, eu vou tentar ser invicto nesse campeonato, né? Ele já queria ter feito isso no motocross, mas, vamos dizer assim, não fez uma boa largada, porém ele veio, mostrou porque que é o bicampeão do super motocross, né? Ele veio extremamente agressivo, não é engraçado, mas o estilo de pilotagem dele, na transmissão a gente consegue ouvir a moto dele, né? E a Yamaha tem a caixa de ar aqui na frente, tudo, então, cara, a moto berra mesmo e ele anda com o giro lá em cima, dá para escutar na transmissão o giro da moto dele, umas linhas totalmente diferentes, ele mais agressivo, alguns pilotos meio que cansaram, foram perdendo a precisão, ele veio de sexto, veio passando e levou a bateria, né, a primeira bateria. Joe Shimoda, seu principal concorrente, né, e Seth Remaker aí fizeram um duelo nas primeiras 2, 3 voltas, né, mas o Joe Shimoda acabou se emocionando um pouco, tentou já passar o Seth Remaker, né? Sabia que o Hayden era forte, tudo, ele teve a possibilidade, os dois se espremeram, ele acabou acertando, a moto escapou, ele acertou o feno, acabou caindo ali de bobeira, mas são coisas que acontecem, né? O Seth Remaker jogou duro com ele, e com isso ele caiu para trás do pelotão, falei, puta, agora ferrou, né? Mas tem que tirar o chapéu pro Japa, ele veio, buscou na pontuação, se recuperou, terminando aí em terceiro na bateria, e ele salvando uns bons pontos, né? Essa que a bateria, a pontuação era normal, ele já começou com 3 pontos a menos, agora nessa bateria aí ele perdeu mais 3 pontos, né? Ficou 6 pontos atrás do Hayden Deegan, que contou a sorte com esse tombo do Joe Shimoda. Quem tava com a vitória na mão era Seth Remaker, né? Porém, ele, depois da bateria, ele chegou a abrir 11 segundos, né? E o Deegan veio chegando ali, o pelotão encostou, né? Ele terminou colado nele. Ele falou que ainda se sente um nível de energia baixo, ele que pegou uma infecção durante o motocross, tudo, então ele estava lidando com isso, ainda sente um pouco disso. Até na segunda etapa, já vamos falar daqui a pouco, ele não sabe até quanto ele pode puxar, porque a parte física, do nada, o nível de energia dele cai e ele desmorona, né? E foi praticamente isso que aconteceu na primeira bateria, ele ficou bem magoado, porque ele falou que ele tinha tudo para vencer e tomou no zóio aí com esse resultado, né? Lembrando que Joe Shimoda fez quarto, me desculpem, eu errei. Quem fez terceiro foi Levi Kitchen, que também
veio de trás, ganhou posições, ele brigou bastante com o seu companheiro de equipe, porém no final não conseguiu ultrapassar. Lembrando que os dois foram penalizados, eu acho que até Yoshimoda também foi penalizado, se eu não me engano. Acho que não, mas foi os dois, Seth Remaker e Liv Kitchen foram penalizados por saltar na bandeira amarela ou na bandeira médica, né? Então, o Seth Remaker perdeu 5 pontos, ele e o Liv Kitchen, e o Kitchen ganhou uma posição, né? Perdeu uma posição na bateria, ou na bateria foi descontada uma posição dele. Então, essa foi a primeira etapa na 250. Outro ponto importante foi Austin Faulkner, que sempre foi uma sensação, com 16 anos já veio ganhando, vencendo tudo, mas sempre muitos tomos, muitas cirurgias, tudo, e esse ano ele está se reconstruindo, andou muito bem na frente ali. Todo mundo elogiou ele pelo caminho que ele tem feito desse ano, se reconstruindo para o próximo ano vir com tudo. Essa aí foi a 250 na primeira etapa. Falando agora da 450, o pau pegou, né, cara? Os principais pilotos saíram na frente ali. Jet saiu na frente, Tomac em segundo. Terceiro, o Rox acho que saiu em quinto, mas ele é impressionante as primeiras voltas dele. Ele já viu ultrapassando, acho que passou o Sexton em quarto e Hunter Lawrence em quinto ou sexto, mais para trás. Uma pena para Justin Cooper, que acabou caindo na largada. Veio lá de trás, fez 11º, mas ali a prova não faltou emoção. O Tomac pressionando o Jet ali, mantendo 2, 3 segundos, né? Até o Carmichael fala com o Buba, né? Que é impressionante que na época deles, quanto mais tempo eles abrissem, tipo, uma vantagem confortável para eles era 15 segundos de diferença. E o Jet anda 2, 3, 4 segundos ali, para ele é confortável, né? Se o cara chega, ele aperta. Então, parece que ele sempre, vamos dizer assim, sempre tem uma carta na manga, né? Ele, na minha opinião, ele sempre tem uma carta na manga, ele está andando seus 80%, 90%, quando precisa ele desce o cacete 100%. E no final ele precisou, né? O Tomac pressionou ele no começo ali, ele abriu, administrou um pouco, e aí o Tomac acabou caindo. Com isso, Sexton ganhou vantagem, né? Demorou para se acender na prova, passou o Roczen, e passou o Tomac ali caído e atacou no final, chegou colado, né? Pressionou um pouco ali o Jet. Então, essa primeira bateria foi um pouco disso, né? Foram 20 minutos bem intensos ali. Então, acredito que no final a ventania deu uma atrapalhadinha, mas foi uma prova de tirar o chapéu. Bastante pegas, bastante disputas. O Jet mostrou mais uma vez, tirou mais uma carta na manga aí e venceu, né? E no finalzinho ali, faltando acho que uma última volta, o vendaval veio, a chuva, tudo, e aí foi cancelado as segundas baterias para a segunda etapa, que foi agora, já logo em seguida, nesse final de semana, em Salt Louis, que foi dentro do estádio, né? Falando disso, é um estádio super grande, eles entraram na parte de baixo lá, fizeram um mini motocross ali. Lembrando que Salt Louis foi a primeira vitória do Ken Roczen depois da fratura que ele teve no braço lá em 2017. Se eu não me engano, ele venceu em 2020 ali, então ele correu até com o uniforme da Fox, que ele utilizou naquela etapa, como lembrando a primeira vitória dele depois da do braço, tudo. Então foi super legal. Lembrar também dos duelos do Tomac, do Triple Crown, ter vencido lá também, tudo. Então, foi uma etapa que o layout de pista mudou bastante, era mais estilo Supercross, era 90% Supercross, 10% Motocross. O solo era um pouco arenoso, mas ao mesmo tempo ele ficava espelhado embaixo, totalmente diferente de Charlotte, da primeira etapa, que eles molharam bastante, ficou bem mole, né? Foi desenvolvendo bastante linhas, até dava para ver as motos afundando tudo. E nessa etapa tinha uma parte clay, que eles chamam, né? Red clay, que ia dar tipo um saibro, colava bem, tinha umas partes do motocross, na frente do pit, ele era duro, que ficava aquele espelhadão, assim, dava para ver o pneu cantando, né? E foi o diferencial dessa etapa. As largadas nessa etapa eu acho que foi bem mais importante do que a etapa passada. Deixa eu ver aqui nos meus anotados. Nessa etapa, como eu falei, as anotações de Carmichael e Stewart era vencer, se botar numa boa posição para na última etapa você depender só de você, ou se o teu principal adversário ter uma bateria ruim, você conseguir tirar a diferença, né? E foi praticamente o que aconteceu aí em ambas categorias, só que em baterias diferentes. Vamos falar das baterias agora, que, vamos dizer assim, treta nessa etapa não faltou, né? Vamos dizer assim, foi bacana, foi show de bola. Começando pela
250, lembrando que nessa etapa a pontuação era dobrada, então o piloto que vencesse não levava 25 pontos, levava 50, o segundo não levava 22, levava 44, o piloto que fizesse terceiro não levava 20, levava 40, não por bateria, pelo resultado geral. E na 250, a primeira bateria, Hayden Diggle largou na frente, Yoshimoda atrás. Cara, o Hayden Diggle dominou, né? Tava ali, já abriu seus 10 segundos, foi tentar vamos dizer assim, tirar aquelas cartas da manga, tipo como o Jet fez, também já vão estar falando, no mesmo local ali, ele foi tentar saltar as costelas, já caiu dentro da canaleta, ele embalou muito a moto, não deitou o suficiente, ou a canaleta era muito fechada, um pouquinho mais baixa, ele perdeu a frente, acabou caindo, levantou, conseguiu administrar a vantagem ali e levou a vitória, né? Uma coisa que me chamou a atenção do Yoshimoda foi na entrevista antes das baterias, ele suave igual um porco, assim, eu falei, será que tá tão quente assim? Eu vi o Adrian Cianciaru, que também tava meio suando tudo, né? E depois a gente ficou sabendo, né, pra segunda bateria, que ele tava doente, né? Ele tava com febre e ele falou que foi a corrida mais difícil que ele fez nessa etapa, terminando em segundo a primeira bateria. Nos treinos, acho que ele foi o oitavo, nono, estava um segundo atrás. Então, mas ele conseguiu fazer uma boa largada. A gente pensou que ele ia dar combate com o Hayden e não conseguiu, né? Fez segundo na primeira bateria. Terceiro foi Maker, que veio fez uma boa largada também, veio. Uma grande decepção dessa primeira bateria foi Tom Vial, que largou bem ali e foi praticamente o que aconteceu na primeira etapa, né? Ele foi perdendo rendimento, não sei se ele se trava, fica nervoso, o que acontece. Fez mudança para a segunda bateria. Então, vamos dizer assim, a primeira bateria foi isso, a segunda foi completamente diferente, né? Até o Stewart fala, né, que o piloto é elbow grease, né? Que tipo, passou graxa nos cotovelos que o negócio ia pegar, né? E aí ele fala, que esses garotos beberam de uma bateria para outra? Que água que eles beberam, né? Que o pau pegou, né? Já começando a primeira volta ali. Tom Vial sai na frente, Yoshimoda em segundo, Maker já em terceiro. E Kitchen ali vem junto com Danger Boy, quarto e quinto, e faz na minha opinião, uma ultrapassagem bem agressiva, porém, se você prestar atenção no AMA, Supercross, Supermotocross, tem as canaletas do paredão, né? Que tem uma bem alta, tem a segunda, a terceira, então o cara, quando ele tipo assim, ele deixa a porta aberta por dentro, ele rola lá em cima, né? Porque o cara não vai cruzar todas as canaletas para pegar ele, que bate, perde velocidade, os dois caem. As pessoas do Supercross é bem dura. E, na minha opinião, o Kitchen foi para executar o Hayden Diggle, porém levou a pior porque ele caiu. E ele veio, tipo, ele passa por cima, o Hayden entra na terceira canaleta, ele passa por cima da primeira, da segunda e chega atrasado e pega meio que embaixo do Hayden ali, acho que por algum motivo ele perde a embreagem da moto, a moto dá aquela pulada, cai os dois. Pior para Hayden Diggle, que vai para último, praticamente o último, quebra o manete de embreagem ali. Me desculpem, tá uma coceira no nariz. E faz uma prova de recuperação. Liviket consegue levantar, se avança um pouquinho mais, faz 10º, se eu não me engano, nessa bateria. Hayden Diggle faz uma ótima prova, mesmo sem freio dianteiro, ele anda pra cacete, ele vem lá de trás, faz 14º. E era importante para ele fazer 13º. Por que era importante para ele fazer 13º? Porque a diferença para o Shimoda ficaria 9 pontos. E qual que é a diferença da próxima etapa? O primeiro para segundo? 9 pontos. O primeiro faz 75, o segundo faz 64. 3 vezes 22, 64. Então, só dependeria dele para ele ser campeão na última etapa. Se ele ultrapassa mais um, na 450 aconteceu a mesma coisa, já vamos falar disso. Então, cara, ele deu tudo, só que ele levou azar também, porque o pelotão tava virando o mesmo tempo do primeiro ao 10º. O 12º ali, ele tava virando o mesmo tempo dos primeiros. O primeiro virava 12 alto, ele tava virando 13 médio, 13 baixo, e apareceu lá todos os pilotos virando o mesmo tempo. Então, por mais que a parte física ele tinha, o pelotão não cansou o suficiente para ele conseguir recuperar, e tem que tirar chapéu para ele, todo o nervosismo, tudo, só o freio traseiro, ele saltava sequências, ainda tinha isso, né, que ali depois do pit stop ele saltava 3, se o piloto fechasse ele com o freio traseiro ali, ele ia embolar o cara, os dois a se matar. Ele conseguiu alavancar bacana, salvou um 14º. O Kitchen, se eu não me engano, fez 11º ali, meio que judiou do campeonato dele. Quem andou muito foi Tom Vial,
que levou a etapa, fez quarto na geral, andou muito, até o pessoal pergunta para ele o que aconteceu da primeira bateria para a segunda, ele falou algumas mudanças, eu me sinto melhor na segunda bateria, tudo, e o pessoal da equipe também fala, né, que ele é o piloto de main event, né, tanto nas classificatórias, era difícil a gente ver durante esse ano que ele foi campeão do Supercross, vencer as classificatórias. E, vamos dizer assim, ele na primeira bateria morreu, tipo assim, perdeu o rendimento, até deixava os pilotos passar, 10º, na segunda foi lá e venceu, largou, não sofreu tanta pressão, acho que com isso ele conseguiu andar a sua corrida. Yoshimoda, eu vi no começo, falei, cara, o cara podia estar vencendo, né, podia ir para cima, passar, né, ele não precisava para levar o overall. E depois, no meio da transmissão, o pessoal falou que ele tava com febre, ele tava bem mal mesmo, e depois na entrevista ele falou, cara, foi a corrida mais difícil que eu fiz da minha vida, eu terminei morto, se tivesse mais uma volta, eu acho que eu não ia conseguir terminar. Um bom resultado para ele. Seth Maker pressionou ele até o finalzinho ali, ele também tava com esse nível de energia meio alto, baixo, ele não sabia o quanto que ele ia aguentar, ele falou, eu dei o meu máximo, porém o Yoshimoda foi melhor do que eu, terminando em segundo, terceiro na bateria, segundo na geral. Então o pódio foi Yoshimoda, 50 pontos, Seth Maker 44, e quem andou muito bem, Nate Thrasher, andou muito bem, ele no Supercross é muito bom, no Motocross não é tão bom, fez terceiro. Quarto deu Tom Vial, e acho que não sei que lugar que fez o Hayden Digan na geral. Agora falando de Hayden Digan, os fãs deles caíram matando, né, em cima do Livi Kit no Instagram, né, os comentários. Quem tiver interesse, entra ali no Instagram, entra lá no último post dele. Que você tem que, só para ganhar dele, você tem que derrubar isso e aquilo. Caíram massacrando, né? Depois, em entrevista, até o chefe de equipe, dono da equipe, Mitch Payton, fala, né, que alguém tinha que fazer isso, alguém tinha que mostrar pro Hayden que ele não pode sair falando tudo que ele fala e tudo vai ficar bem, né? Lembrando que Hayden falou que o Kitchen amarelou de competir na West Coast com ele, porque ele sabia que era ele e ele ia fritar, né? Lembrando que o Kitchen ficou mal, né? Ficou 2 semanas fora, ele estava bem debilitado, com algum problema, alguma bactéria no corpo, e ele ficou as 2 primeiras semanas, correu a East Coast, então ele correu na costa leste, abandonou a costa oeste, e o Hayden caiu matando, né? Falou, os caras já estão amarelando e tal, sabe que eu vou vencer, e veio, vamos dizer assim, veio um troco agora. Então, a 250 foi isso, a 450 foi mais impressionante ainda, as 3 baterias, as 2 baterias, os 3 primeiros terminando colado praticamente ali em todas as baterias. A primeira foi melhor ainda porque Jet Lawrence se bananou ali na largada, teve que vir lá de trás, né? Como eu falei, o cara, quando precisa, ele mostra o 100%, 110% dele, né? O cara andou muito, veio lá de trás, veio, demorou um pouquinho para passar o Sexton, ele tinha faltava 4 voltas, 5 voltas, nem isso, acho. Ele tinha uma vantagem quase de 10 segundos pro Roczen e pro Tomac, ele veio, tirou, chegou colado ali, quase ultrapassa o Tomac na última curva. Falando agora dos 3 primeiros, Hunter largou na frente, falou tchau, obrigado, né? Foi constante. Lembrando que, cara, o Stewart falou que era a etapa que o Hunter ia andar bem, né? Que ele apostava no Hunter e deu certo. E eu falei, cara, esse nego tá maluco, né? E realmente o cara tava no seu dia, né? Será que vai ser um retrô do ano passado? Porque o que aconteceu foi a mesma coisa, né? Na última etapa, os 2 irmãos indo com grande chance de ser campeão. Quem chegar na frente é campeão. Então, na primeira bateria deu Hunter. O Roxy andou muito bem, foi constante, conseguiu segurar o Tomac, que não é fácil. O Tomac faltou tirar umas cartas na manga ali, acho que na primeira bateria. Assistiu os vídeos da primeira bateria, com certeza, porque na segunda o cara veio daquele jeito, né? Terminou o Roxy, o Tomac e o Jet colados, né? Impressionante. Essa primeira bateria foi impressionante. A aula de pilotagem que a gente teve, né? Quem não viu, assista, é sensacional. Na segunda bateria, Jet tira, fala, não vou dar essa moral para vocês novamente. Largou na frente e todo mundo pensava que ele ia dar um baile, né, cara? Terminou pauleira ali os 3 primeiros. O Tomac já assumiu a segunda posição. Hunter vem em quarto, mas já passa, acho que o Roczen ali. Vai os 3 ali, cara. Vai até o final. Na minha opinião, o Tomac era o cara mais rápido. Porém, na parte do motocross, lá antes de chegar no pit stop ali, aquela curvinha para a esquerda, ele parava naquela curva, tipo assim, não sei se ele...
na minha opinião, o Hunter e o Jet, eles entravam um pouquinho mais lentos, só que eles não paravam tanto. E o Tomac vinha no cacete, parava e saía nos buracos e tentava puxar para dentro. O Hunter e o Jet parecia que ele tinha um flow melhor ali meio que matava ele. Mas os três andaram demais, né? Foi impressionante, assistam essa bateria. O final ali, o Hunter dá uma respirada e fala, cara, eu vou passar o Tomac, vou para cima. Por quê? Se o Tomac passa o Jet, ele leva o overall. E leva o overall e a pontuação, né? Já dá aquela judiada na pontuação. Por isso que eu falo, igual do Deegan, que ele passava uma posição, ele já dependeria só dele mesmo para ser campeão. E o Tomac, se ele vence essa bateria, meu amigo, passa o Jet ali, ele venceria o overall e embolaria todo o campeonato. Entre os 3 primeiros iria ser, vamos dizer assim, só ia depender de cada um para ser campeão. E isso que ia ficar legal. Agora, o Tomac vai precisar de uma ajudinha ali para ser campeão. Tem que ver a pontuação. Acho que ele precisa que o Jet faça quarto na geral, né? Então vai precisar de uma sorte do Sexton, que não andou nada nessa etapa, ficou tenso, dava para ver que ele fugia, né? Principalmente na primeira bateria, apareceu ali os melhores momentos, ele fugindo da parte espelhada, tudo tenso. Lembrando que a KTM é para ser melhor que as outras motos, porque o quadro é mais flexível por ser um quadro de ferro, então ele deveria se ter soltado mais, ele não conseguiu andar tão bem, fez um quinto e um quarto, se eu não me engano, fez um quinto e um quarto, andou muito, mas não deu combate, não mostrou todo o potencial dele, disse adeus ao campeonato, a chance de ser campeão. Claro que tudo para acontecer na última etapa, como a pontuação é triplicada, vai que o Jet se enrola ali, o Hunter, então o Roczen, como deu nessa primeira bateria, andou muito, na segunda foi constante, não largou tão bem, ele falou, eu não vou conseguir andar com esses caras, eu vou ser constante até o final, quase pegou o Webb, que é um cara constante, na primeira bateria comentou que também não andou porra nenhuma, na segunda andou melhor, fez quinto, então, vamos dizer assim, o campeonato tem tudo para ser a final final das finais, né, a vez passada eram os 2 irmãos que estavam disputando nessa etapa, esse ano também, e a gente tem o Tomac aqui com grande chance, então a gente espera que a primeira bateria dê um resultado a favor a Tomac, vamos ali, Tomac, um Sexton, um Hunter e um Jet para a última bateria, o pau pegar. Então, acompanhe um pouco aí o que a mídia especializada trouxe, internacional. Então, a gente se vê semana que vem na final do Super Motocross e também a final do MXGP, que pegou fogo essa semana. Vou estar soltando o vídeo aí da 18ª e 19ª etapa, que rolou na Turquia, nas altitudes, e na China, umidade lá em cima, os pilotos sofreram com a parte física, e a gente se vê semana que vem. Brá! Jet Lawrence na sua rotina normal de aquecimento, com os dedos de beleza, positividade total. Malcolm Stewart acabou caindo no classificatório na primeira etapa, preferiu não correr. Na segunda etapa ele tentou fazer os treinos, mas não se sentiu confortável e vai apenas para a última etapa. Outro piloto que ficou de fora da segunda etapa foi Max Vohland, que acabou caindo nos treinos e não foi num tombaço, né? Foi um treino de largada, acabou se tocando com Hayden Deegan e levou a pior, caindo e deslocando o ombro. Fatos que a gente não percebe, né? Os 2 pilotos aqui, Max Enste e Dexton Bennick, que foram os primeiro e segundo lugar na etapa abertura da costa leste do AMA Supercross, lutando aí por uma vaga no Super Motocross. Os 2 pilotos ficaram de fora do Supercross e Motocross, tendo que se classificar por fora das etapas finais aí do Super Motocross. E essa largada dupla da primeira etapa eu achei alucinante, muito mais estratégica, muito mais divertida, vamos dizer assim, né? Você sai, faz a primeira curva na frente e daí você vai olhar como que tá vindo o outro pelotão, né? Foi um ponto positivo pro pessoal. Aqui a máquina de Light Tomac, possivelmente a gente vai ver ele de azul apenas nessa próxima etapa e após disso vamos ver ele de laranja na KTM. E na KTM haverá a mesma mudança, né? Chase Sexton irá para sua última etapa de KTM e provavelmente a gente vai ver ele de verde na próxima temporada no lugar de Jorge Prado. Quem será seu companheiro de equipe para 2026? É uma pena a gente não ter o cowboy Aaron Plessinger competindo, mas ele esteve presente nos eventos,
agitando o público, dando autógrafo, comparecendo aí nos eventos e agitando a galera como ele sempre faz. E essa obra de artes aí, esses capacetes da Alpinistar SM10, coisa sensacional, coisa mais linda, com os óculos da Alpinistar aí, dos pilotos da Star Racing. A Honda dando um apoio total para o apoio das crianças com tumor no cérebro. Então, muito bacana essa ação da Honda aí, com os gráficos, as animações e tudo mais em todos os seus pilotos. O pessoal aqui não sabe o que estava acontecendo com Chase Sexton, porém eles arriscam que seu mecânico Jade Dundee deve ter comido bastante burritos e estava com bastante gases. É isso aí, pessoal, a gente se vê semana que vem na final da SMX. Torça para os seus pilotos, faça suas apostas e muito brá!